esse vídeo vai ser muito mais um bate-papo sobre mim, um pouco mais da minha história, para você me conhecer um pouco mais a fundo e saber minha trajetória, para me tornar uma maquiadora profissional, atender clientes, alunas e fazer hoje o que eu mais amo. Quero começar do início. Meu nome é Thaís Reis de Barros. Eu nasci em São José dos Campos, interior de São Paulo, no dia 15 de outubro de 1990. Então eu vou fazer 30 anos nesse ano, na data que eu tô gravando esse vídeo. E nesse período, né, nesses 30 anos praticamente aí de vida, eu tenho várias histórias e várias coisas que me trouxeram até a profissão de maquiadora profissional. E eu quero dividir isso com vocês, para que vocês me conheçam um pouco melhor também. Quando eu era bem pequenininha, com mais ou menos 3 anos de idade, 2 anos e meio para 3 anos, a minha mãe queria que eu cantasse em casa, me ensinava musiquinhas para cantar. E ela descobriu que eu cantava, meio que sem querer. Então eu comecei a cantar na igreja, comecei a cantar mesmo com amiguinhas da igreja, cantava sozinha e minha mãe colocava lá os playbacks e eu cantava desde pequenininha. Então, com isso, a minha mãe queria que eu estudasse música, né? E com mais ou menos uns 6 anos de idade, eu entrei para aula de música, aula teórica e aula de teclado. Então, eu comecei a estudar música ali. Então, com mais ou menos uns 6 anos de idade, a minha mãe me colocou na aula de música para eu desenvolver aí essa habilidade e começar a estudar mais a fundo música também. Minha mãe achava muito bonito quem tocava instrumento. Então, na época, eu comecei a aprender teclado, né? Não cheguei a tocar piano, teclado, mas eu comecei a desenvolver ali. E a minha mãe sempre achou muito bonito e na época minha mãe não tinha condição de comprar um piano pra mim. Então a única hora que eu podia estudar era com a professora. Era com ela que eu estudava, né? E eu tive um primeiro professor, que foi um professor de teoria, que ele inclusive era um maestro de orquestra e ele me ensinou tudo sobre teoria musical e coisas inclusive que eu sei até hoje. Com mais ou menos na idade ali, no tempo de escola, né, a minha mãe sempre pegou muito no meu pé para estudar muito. A minha mãe, com muito sacrifício, meus pais pagavam escola para mim, né, escola particular. Então a gente tinha uma vida super simples, mas a minha mãe queria que eu estudasse em escolas boas. Ela queria que eu me destacasse, eu tivesse uma boa profissão, eu tivesse um futuro promissor, que eu tivesse estabilidade quando ficasse adulta. Então ela queria que eu me dedicasse aos estudos e ela me forçava a estudar, assim, freneticamente. Então eu fazia tarefa junto com ela, eu estudava junto com ela, ela pegava muito no meu pé pra eu tirar notas boas, enfim. Quando eu tinha 5 anos, o meu irmão nasceu e nessa época, assim, minha mãe começou a perceber que eu tinha uma habilidade, uma vontade de brincar dando aula. Eu pedi pra ela uma lousinha, e aquelas lousinhas verdes, e com giz de cera eu ensinava as bonequinhas a dar aula. A aula, né, que eu tinha na escola. Então eu comecei ali, acho que a pegar gosto por dar aula. Eu queria imitar a professora dentro de sala e eu comecei a fazer isso. Eu dava aulinha ali pras bonequinhas, pros bichinhos, pros ursinhos em casa. E minha mãe falava, eu acho que essa menina vai ser professora, porque ela já dá aula pras bonecas desde criança, ela vai ser professora. E minha mãe sempre achou muito bonito essas profissões, como professor, né? Inclusive, eu nasci no Dia dos Professores. Então ela sempre achou muito bonito esse tipo de profissão, ela sempre achou muito bonito advogada, médica, enfim, ela sempre achou muito bonito. Então ela colocava aquilo, falava pra mim que eu tinha que estudar muito pra um dia eu ter uma profissão como essas, né? Uma profissão renomada, uma profissão que tivesse ali um grande valor. E não que as outras não tenham e que todas não tenham, mas pra ela estudar era muito valioso. Fazer uma faculdade, fazer uma pós, me tornar uma profissional de muito sucesso. Então foram as informações que eu fui absorvendo desde criança. Conforme eu fui ficando mais mocinha, eu fui vendo a necessidade de
voltar a estudar música. Eu interrompi por um tempo e voltei a estudar música até que eu comecei a aprender um instrumento de sopro, que na época era saxofone. Eu sempre gostei muito de música, sempre adorei música. Então eu comecei a estudar um instrumento de sopro, ainda cantava na igreja e tudo mais. E com o passar do tempo, eu percebi também que eu já tava ficando mais mocinha. Então eu já com 11, 12 anos mais ou menos, eu já não queria ir pra escola do jeito que eu nasci. Eu queria passar um pouquinho de maquiagem, eu já tava um pouquinho mais vaidosa. Eu pedia dinheirinho ali pra minha mãe pra comprar aquelas paint sticks, aquelas basezinhas da Avon antigas. E eu comprava aquelas basezinhas pra passar na olheira, que eu tenho muita olheira, sempre tive muita olheira e era uma coisa que sempre me incomodava. Hoje em dia já tá bem mais tranquilo, nem ligo muito, mas na época me incomodava demais ter olheira, e minha olheira é genética. Então eu fazia de tudo pra cobrir a olheira. Então desde adolescente eu queria ser muito vaidosa, estar sempre muito bem arrumada, com a olheira coberta. E o tempo foi passando, né? No decorrer de tudo isso, com mais ou menos 15 anos de idade, os meus pais divorciaram e a nossa situação financeira mudou bastante na época. Então, nessa época, eu comecei a aprender violino na igreja, comecei a tocar na orquestra e a nossa vida mudou bastante. Então, eu já não podia estudar nas mesmas escolas que eu estudava, eu fui estudar em uma outra escola, foi uma fase muito difícil, muito conturbada. Minha mãe precisou trabalhar, minha mãe que sempre foi dona de casa precisou trabalhar fora. O meu irmão, na época, ele era bem pequenininho, acho que devia ter uns 10 anos. Então foi uma fase um pouquinho complicada, um pouquinho conturbada. Porque eu nunca imaginei que eu ia passar por aquilo na minha vida. Eu imaginei que com 15 anos de idade eu ia estar me preparando para pensar na minha profissão, pensar em qual cursinho que eu ia fazer, e enfim, faculdade. E eu fiquei muito perdida nessa época, profissionalmente falando. Eu já não sabia mais o que eu ia estudar e eu sabia que por conta do financeiro também eu ia ter mais dificuldades, né? Então, nessa época, dos 15 aos 16, 17 anos, eu fazia artesanato para vender. Eu fazia ponto cruz, eu fazia passa-fita para ajudar ali na renda de casa. E com 17 anos eu fui trabalhar fora registrado, que foi meu primeiro emprego. Esse meu primeiro emprego foi num restaurante na época. Foi um trabalho que, assim, enriqueceu muito pra mim, me trouxe muitos valores, inclusive. E nesse trabalho eu entrei pra atender na sorveteria que ficava ao lado do restaurante na época. Era um restaurante que na época era muito conhecido aqui na minha cidade. Era um restaurante muito grande, tinha um fluxo de clientes muito grande e de uma mulher que, assim, a cidade inteira gostava dela. O restaurante, todo mundo conhecia ela, todo mundo gostava dela. As TVs locais iam nesse restaurante para fazer entrevista com ela, porque ela era uma história de sucesso. Então, eu trabalhava no restaurante dela. Porém, a administradora do restaurante era a irmã dela. Então, era uma mulher, assim, uma empreendedora, mas muito exigente. E eu trabalhava praticamente direto com ela. Então eu era um bichinho do mato de 17 anos, morria de medo dela levantar a voz comigo. Então ali foi um aprendizado muito grande, porque eu aprendi a lidar com pessoas. Eu tinha muito medo de lidar com pessoas, nesse sentido, da pessoa puxar a minha orelha e eu não saber lidar com aquilo, e eu tinha vontade de chorar. Eu era emocionalmente muito frágil naquela época, tudo me fazia chorar, eu era melindrosa, então aquilo acho que me fortaleceu de uma certa forma, de muitas formas, eu acho. E ali naquela sorveteria eu comecei a trabalhar, eu chegava, limpava a sorveteria, atendia todos os clientes do dia, fechava a sorveteria, limpava tudo e ficava tudo melado de cobertura de sorvete o dia inteiro atendendo cliente. E eu comecei a gostar de atender o povo e às vezes iam as mesmas pessoas. Esse restaurante ele ficava bem perto do calçadão da cidade, bem no centro. Então às vezes iam as mesmas pessoas na sorveteria. Eu via às vezes as mesmas pessoas em semanas diferentes. Então os clientes começaram a voltar e era muito gostoso atender ali.
Só que era um serviço bem difícil, porque eu tinha que lidar com o cliente, deixar limpo, organizado, cuidar do caixa e ficava aquele monte de coisa na minha cabeça. E eu pensando nos problemas pessoais em casa, muitas vezes não conseguia nem me concentrar direito no trabalho. 17 anos, muito imatura ainda. E assim fui levando. Um dia, a minha chefe, que era minha chefe direta, ela entrou lá na sorveteria pelo fundo e falou assim: nossa, tá tudo limpinho aqui, tá bonitinho aqui, tá arrumadinho, nossa, tá até cheiroso, não sei o que, eu preciso tirar dinheiro do caixa. Na hora que eu fui entregar o dinheiro pra ela, ela falou assim: não, eu quero que você conte quanto que tem pra você me entregar aqui separado por nota. E eu comecei a separar as notas, comecei a separar as moedas, tudo. Aí ela olhou pra mim e falou assim: onde você aprendeu a contar dinheiro desse jeito? Eu levei eu quase... O coração veio parar quase na goela. Aí eu respondi pra ela assim: na verdade, eu não sei, eu acho que não sei, meu jeito de contar. Eu não sabia nem o que responder, meu jeito de contar dinheiro. Ela pegou e falou pra mim assim: eu gostei de você, acho que eu vou colocar você lá dentro pra trabalhar no caixa. Lá no caixa eu tô precisando de uma menina esperta, eu vou colocar você lá. Não sabia se era esperta assim, não. Aí eu olhei bem pra cara dela assim: tá bom. No outro dia, ela colocou uma outra menina lá na sorveteria e me colocou dentro do caixa. Ela falou: olha, se você for esperta, você vai aprender isso aqui em 2 dias. Se você não aprender isso aqui em 2 dias, eu não vou ficar insistindo. Você volta lá pra sorveteria, porque é lá que deu certo você. Aí eu falei: nossa, eu vou aprender logo isso aqui, porque aqui no caixa eu vou ficar sentadinha, atendendo o cliente, né? Tranquila, é puxado também, mas é tranquilo, então beleza, né? Eu comecei a observar como as meninas passavam cartão, eu nem sabia como passava cartão na época. Comecei a observar como as meninas vendiam os doces que estavam na prateleira parados. Comecei a ver como que elas vendiam os lanches, as comidas, como que quando o cliente reclamava alguma coisa, como que elas lidavam com o cliente. Eu comecei a observar todo aquele movimento. E eu sei que eu fui ficando no caixa, fui ficando, cada vez estava mais ágil, cada vez os clientes gostavam mais de mim. E cada vez a minha fila às vezes lotava, porque os clientes queriam ser atendidos por mim. E era interessante porque na hora do almoço, o restaurante bombava. E eles queriam ser atendidos por mim, então às vezes tinha lá 2, 3 caixas a mais que eu, e eles queriam ficar na minha fila. Elas ficavam chamando, eles falavam: não, vou ficar aqui, vou falar com ela. E foi indo assim. E nessa época minha chefe, essa minha chefe direta, né, ela me pedia às vezes pra espremer suco de laranja na falta de um funcionário, anotar a comanda de cliente lá na balança pra pesar o almoço, self-service, enfim, fazia de tudo, né, limpava a mesa. Então assim, ela não queria ver ninguém parado. Então aquele lugar, ele foi um aprendizado muito grande sobre o que é um negócio, né. Lá era um restaurante, mas era um restaurante que faturava muito, que tinha muito fluxo de clientes. Chegou o final do ano de ter em torno aí de 300 pessoas na fila. 300 pessoas na fila, que eu falo assim, devia ter umas 150 na fila, mais umas 150 comendo e mais gente entrando em época de final de ano. Então assim, aquele lugar, ele foi um aprendizado, jogo de cintura, rapidez, eficiência, atender bem, atender certo, porque não podia dar diferença no caixa, a responsabilidade também. Então aquele lugar foi um aprendizado pra mim. Eu acho que ali eu aprendi muita coisa e me fez assim perceber o que é a responsabilidade de um negócio, né? De como é diferente de quando você... a preocupação, né, que ela tinha, né, minha chefe direta, a preocupação que ela tinha de manter tudo certo, tudo organizado, os clientes bem atendidos, tudo muito rápido. E eu comecei a perceber ali o que era ter um negócio próprio, né, porque eu nunca tinha tido essa visão. E ali pra mim foi muito interessante por conta disso. Nessa época que eu trabalhava nesse restaurante, eu sabia que eu era muito boa aluna na época da escola em biologia, química. Eu sempre gabaritava as provas, eu era muito boa mesmo. Porque biologia era uma coisa, ciência era uma coisa que entrava muito fácil na minha cabeça e eu aprendia, eu não decorava, eu simplesmente aprendia de uma forma muito fácil, muito simples. Então eu acho que ali naquele momento eu quis associar. Eu falei: nossa, eu gosto de biologia, eu tô num restaurante, eu vou estudar nutrição.
eu comecei a estudar numa rua de trás do restaurante, no período da noite. Então eu trabalhava o dia inteiro naquela pegada, naquela correria, e ia pro técnico em nutrição à noite. Lá no técnico, por muitas vezes eu quis trocar o técnico de nutrição por nutrição e dietética, né, que é o nome do técnico, por estética. Porque eu olhava as meninas de estética indo trabalhar, elas levavam aquelas malinhas com creme, atendiam os clientes que iam, né, os pacientes da escola que eles captavam. Eu achava aquilo muito bonito, né, a profissão de estética. Aí elas falavam de celulite, de drenagem, de tratamento facial. Eu achava aquilo o máximo. Só que ao mesmo tempo, eu não queria trocar o meu curso, porque eu pensei, eu já tô num restaurante. Para eu entrar na área é muito mais fácil eu entrar numa cozinha industrial, numa fábrica, alguma coisa. Então eu vou ficar aqui no técnico em nutrição mesmo. E eu gosto também da parte teórica e tudo mais, então eu vou fazer. E fui estudando. Só que pra mim era simplesmente entrar numa cozinha industrial e tá tudo certo. Quando eu fui fazer o estágio, eu percebi que não era bem por aí. E eu não gostei da parte prática da profissão. Eu gostava muito da teoria, mas a prática eu não gostei. Eu fiz o estágio no próprio restaurante que eu trabalhava, né? Na época, ajudava ali a nutricionista do restaurante, mas eu não gostava. Aquilo não era pra mim e eu comecei a ficar num conflito interno muito grande, porque eu fiquei inconformada. Como assim? Eu estudei. Muitas vezes saía 10 para as 11, era 10 para as 11 o horário que eu saía. Eu ia de ônibus, chegava em casa, chegava no ponto final que o ônibus parava, era em torno de 10 para meia-noite. Eu andava de um bairro pro outro para ir para minha casa, correndo risco. Poxa, eu passei tudo isso para chegar agora e eu descobri que eu não gosto. E eu só tinha, na verdade, 20 anos de idade na época, 19, 20 anos de idade. Bem por aí, 20 anos. E eu fiquei assim, muito chateada comigo mesma. Como assim? Eu estudo, eu me dedico e não quero fazer isso. Como assim, né? E eu comecei a entrar num conflito interno muito grande. E nesse momento da minha vida, eu decidi trocar de área. Eu falei, bom, se eu não estou feliz com isso, eu preciso mudar. O que eu mudo? Vou mudar a forma que eu tô fazendo as coisas na minha vida. E se essa profissão não serve pra mim, eu vou correr atrás de novos sonhos. Então, um próximo objetivo que eu tive na época foi fazer faculdade de pedagogia. Eu me inscrevi na faculdade de pedagogia e comecei a estudar. Comecei a estudar, daí por alguns motivos, né, principalmente financeiros, eu não consegui pagar a faculdade e eu interrompi. Então eu estudei 1 ano e meio de pedagogia e eu tive que interromper essa faculdade na época. Fiquei muito frustrada e tive que interromper, e na época foi bem assim uma transição, porque eu falei assim, bom, já que eu tô saindo da parte de nutrição, tô indo pra pedagogia, eu vou trabalhar com outra coisa. Eu também não vou ficar mais nesse restaurante, aconteceram muitas coisas na época entre os sócios do restaurante, e eu fui trabalhar numa rede de idiomas, que foi um trabalho que eu era apaixonada na época, né? Eu peguei muito amor na época por vender curso de idiomas. Era uma franquia de uma rede muito, muito grande, e nessa rede de idiomas, que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho, né? Que eu tenho muito respeito pela história da rede, eu aprendi técnicas de venda com PNL, eu aprendi a atender clientes de uma forma personalizada de verdade, eu aprendi a vender uma metodologia eficiente, eu entendia sobre aquele método e eu vendia demais curso de idiomas. E eu adorava trabalhar ali, adorava, porque era um trabalho muito gostoso, poder atender o cliente, poder fazer um atendimento diferenciado e vender um produto, um serviço que realmente era eficiente, que fazia diferença na vida dele. Então eu sabia que eu tava vendendo um negócio ali, não era mentira, eu tava falando super a verdade, era um método maravilhoso, era uma coisa que eu queria que o meu cliente, né, que virasse aluno, para ele conseguir adquirir aquele produto, aquele serviço. Então
meu olho brilhava ao trabalhar ali naquele lugar. E foi ali que eu comecei a perceber a minha habilidade com vendas. Eu já tinha um pouco dessa habilidade lá no restaurante, mas era uma habilidade muito diferente, porque era um atendimento muito rápido, preciso, tinha que ser simpática, mas não podia se prolongar. Já ali não, ali eu tinha um tempo com o cliente, para encantar o cliente, então ali eu comecei a ter mais calma para trabalhar e fazer esse atendimento, né, de uma forma diferenciada. E justo nessa época eu cantava em casamentos aqui na minha cidade, quando alguém me chamava ou uma empresa me convidava, e eu ia cantando de casamento em casamento para agregar renda e tal, e ganhava muito pouquinho por casamento, mas eu adorava ir lá e cantar na cerimônia, deixava os noivos felizes e tava tudo certo. Entrei na época no coro jovem daqui da minha cidade, me inscrevi, fiz a avaliação, passei, fui aprovada, comecei a estudar no coro da cidade, eu ia 2 vezes por semana e tudo mais. E, enfim, até aí tava tudo certo. Até um dia que a minha mãe, ela quando eu vou interromper, abrir um parêntese aqui, porque quando eu comecei a trabalhar fora, com 17 anos, a minha mãe começou a ter depressão. Então ela teve várias crises de depressão durante esses anos aí, né? Essa fase aqui eu tô com mais ou menos uns 21, 22 anos. E nessa época que eu estava com essa idade, a minha mãe estava também sofrendo aí com depressão, enfim. E minha mãe foi morar fora. Minha mãe ficou 2 anos morando no interior do estado do Pará, que é de onde ela vem. Minha mãe é nortista, né? E eu fiquei 2 anos sem minha mãe. E nessa época eu passei por essa transição de trabalho, já estava trabalhando na rede de idiomas, mas eu não conseguia conciliar estudo e trabalho. Pra mim aquilo era demais. Então, por algum motivo que eu não sei dizer qual, eu não consegui estudar junto com o trabalho. Eu também trabalhava muito, fazia muita hora extra, então nesse momento eu não quis realmente investir em estudo. E o tempo foi passando. Quando foi em 2014, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa do ramo de consórcio, e uma empresa muito grande, uma empresa que eu adorei trabalhar também, uma empresa muito séria. E eu era vendedora externa nessa empresa, e eu vendia na rua. Eu já trabalhei de tudo quanto é forma nessa empresa, gente. Eu fazia plantão de vendas, final de semana, feriado. Eu trabalhava fazendo porta a porta, batia lá no portão da pessoa que eu nunca vi na minha vida e tentava vender. Eu já panfletei de madrugada várias e várias e várias vezes, de madrugada, 3 da manhã, eu panfletando de tênis, calça de ginástica, ia lá no portãozinho de todo mundo, pegava um bairro e fazia a geral no bairro para panfletar, porque eu era muito independente naquele trabalho, eu não podia me apoiar em absolutamente ninguém, era eu e eu mesma. Apesar de ter equipe de vendas e tudo mais, se eu não fizesse minha parte, eu não ia vender. E a empresa, ela tinha uma política, como que eu posso dizer, um regulamento e tudo mais, de que o vendedor ele tinha que ter um número de captações, ele tinha que ter um número de ligações diárias, ele tinha que ter retorno, clientes querendo o produto, tinha que vender um número mínimo, então tinha meta, então era um pouco diferente esse trabalho, era um trabalho mais agressivo, uma venda totalmente diferente. E nessa época, posso falar, se eu tinha alguma frescura na minha vida, ali zerou, né? Então eu fui trabalhar com tudo que vocês imaginam nesse trabalho, assim, todo tipo de cliente, atendi cliente, até cliente que tava desesperado porque ele precisava comprar aquele bem e era o único dinheirinho que ele podia pagar. Então, assim, eu atendi gente de tudo quanto é tipo, e isso também foi muito enriquecedor pra mim, né? O contato diferente com o cliente. E nessa época eu ganhei algumas premiações na empresa, subi em alguns pódios, ganhei troféu, ganhei placa. Teve meses também que eu não vendi, teve meses que eu fiquei muito chateada porque não conseguia bater meta. E muitas vezes aquilo me frustrava. Eu falava, nossa, mas eu trabalho tanto, eu tento fazer tanto o meu melhor, tento focar, tento, né, fazer aqui
o meu trabalho digno, saio de casa cedo, venho trabalhar, chego no final do mês, não vendo praticamente nada. E aí, o que eu faço, né? Como que é difícil? E eu comecei a entrar num conflito interno. E nessa época, eu já tava um pouco mais madura, eu já tinha aí meus 25 anos, mais ou menos, 24, 25 anos, mais madura, já entendia um pouco mais da vida, já tinha passado problemas pessoais com familiares muito graves, muito difíceis, inclusive os problemas de saúde da minha mãe. Então nessa época eu comecei a questionar, a me questionar, será que é isso que eu nasci pra fazer, né? Será que é isso? Será que é? Será que é? Eu gosto tanto de atender cliente, mas eu não gosto de passar por esse tipo de frustração, sabe? Eu não gosto de passar por isso, e aquilo começou a me incomodar. Um dia em casa, eu já tava trabalhando nessa empresa há mais de um ano, só que eu tava infeliz por algum motivo, mas eu não sabia o motivo. E um dia eu falei com Deus. Às vezes você acredita em universo, acredita em energia, mas eu acredito em Deus. E eu conversei com Ele. Eu falei, Deus, olha, eu não sei por quê, nem pra quê, nem como eu tô sentindo isso. Eu não sei o motivo desse sentimento, eu não sei o propósito desse sentimento. Mas eu quero que o Senhor tire isso de mim, esse sentimento ruim em relação ao meu trabalho. Eu quero trabalhar com algo que me faça realmente os olhos brilhar, que eu sinta que é a minha missão de vida. Porque eu não sinto que é essa a minha missão de vida. E nesse momento que eu estava falando com Deus, eu tive como se fosse uma lembrança, não sei te explicar. Uma lembrança ou sabe, alguma coisa assim divina, como se realmente aquilo tivesse muito claro pra mim que eu não estava trabalhando com o que eu devia trabalhar. E como se a minha meta de vida, o meu objetivo, o meu propósito de vida aqui na Terra fosse ajudar pessoas. Só que daquela maneira não era a ideal, a que eu nasci pra fazer. Então naquele momento eu comecei a fazer aquela oração a Deus, aquele pedido a Deus, mas com certeza de que aquilo não era pra mim. É muito maluco pensar nisso, mas era como se Deus estivesse me mostrando aquilo. E parecia que eu tinha lembrança daquilo, e parecia que em algum momento algo que eu fosse fazer ia realmente mudar a vida de mulheres e vida de pessoas. E naquele instante que eu tava fazendo aquela oração ali, eu falei, Deus, eu quero ser feliz na minha profissão. Eu não sei, pode ser qualquer profissão. Eu não sei o que é, eu não sei como é, mas eu quero ser feliz na minha profissão. E eu falei pra Deus, eu tô insatisfeita, não é isso, mas eu quero ajudar pessoas. E eu sinto que aqui dentro de mim que eu preciso ajudar pessoas. E a partir então naquele momento, naquela oração, eu falei, Deus, eu sinto que aqui dentro que não é isso. E eu preciso ajudar mulheres, ajudar pessoas, não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar o caminho. E se o Senhor me mostrar o caminho, eu vou saber que esse é o caminho, porque eu vou sentir paz. Eu só quero sentir paz. E que o Senhor me mostre o meu propósito de vida. E eu pedi assim pra Deus, eu quero viver do meu propósito de vida. É isso que eu quero. E pra mim estava claro que eu estava insatisfeita e que aquilo não era o meu propósito de vida. Apesar de gostar de trabalhar e, né, enfim, tudo mais, gostar muito da empresa que eu trabalhei, inclusive, mas eu sabia que aquilo não era o que ia fazer os meus olhinhos brilharem. Então, naquela mesma semana, aconteceu uma coisa muito divina, né? Aconteceu uma mudança. Eu sempre fui muito vaidosa, né, desde a adolescência. Trabalhava, todos os meus trabalhos eu sempre trabalhei muito emperequetada, com batom e tudo mais. E eu já acompanhava algumas blogueiras na internet, né? 2 ou 3 ou 4 blogueiras, né? A primeira blogueira que eu comecei a acompanhar foi a Camila Coelho, muitos anos atrás. Uma vez eu queria aprender a usar uma sombra azul, eu comprei uma paleta da Jasmine 3D e eu queria usar uma paleta de sombra. A sombra azul, porque o azul era lindo, ele ficava assim, no dedo muito bonito, na mão, né? Mas na hora que eu aplicava na pálpebra, ele não ficava na pálpebra e eu queria aprender a usar. Aí pesquisei lá no YouTube na época, como usar sombra azul.
Aí apareceu a Camila Coelho. E na época ela era a única, eu acho, que fazia vídeos pro YouTube, assim. E tinha poucos vídeos, inclusive. Daí, nisso, em seguida, no gancho, eu já conheci a Alice Salazar no YouTube, dos primeiros vídeos dela. E ali foram as minhas referências. Então eu fazia maquiagens Camila Coelho e Alice Salazar. Então eu fazia aquelas mesmas maquiagens ao meu modo, claro. E eu trabalhei durante todo esse tempo muito maquiada. Então as pessoas diziam pra mim que sempre eu tava maquiada, que eu sempre tava emperequetada, sempre com o cabelo arrumado, sempre de salto. Então eu tinha já essa... eu passava já essa informação, essa coisa de beleza, né? Tinha amigas minhas que queriam que eu fizesse trança no cabelo delas. Tinha umas que falavam assim, eu vou no aniversário, me maquia. Aí eu ia lá, passava uma sombrinha no olho. Tinha algumas que falavam assim pra mim, Thaís, você tem que ser cabeleireira, você tem que trabalhar em salão, vai trabalhar em salão, nossa, você vai se dar super bem, porque, nossa, tem tudo a ver com você. E eu indo trabalhando nos meus trabalhos ali, nunca imaginei que maquiador, enfim, isso tudo, né, no ramo da beleza e tal, fosse virar profissão na minha vida. Eu imaginava isso como profissão para outras pessoas, mas nunca para mim, né? Até porque naquela época, nesse estágio da minha vida que eu fiz aquela oração a Deus, né, que eu conversei com ele, eu sabia que tinha maquiadoras, mas eram muito poucas aqui na minha cidade, muito poucas. Então eu nunca imaginei que uma mulher, uma pessoa pudesse viver daquela profissão. Nunca imaginei. Só que naquela semana foi diferente, né? Deus, acho que quis me mostrar realmente um caminho novo e abriu realmente outras portas na minha vida. E esse caminho que eu entrei, eu considero tão abençoado que realmente as coisas aconteceram de uma forma muito linda. Eu tava em casa naquela semana, um dia em casa, era acho que um feriado. Era um feriado. E eu tava postando sobre o meu serviço de consórcio no Facebook. Postando nos grupos de venda do Brasil afora. E em uma das páginas lá que eu cliquei, eu apertei lá um botãozinho, tava até pelo notebook. Eu apertei lá uma página, cliquei numa página lá, apareceu um post de uma maquiadora, super novinha, linda, falando sobre a mudança de vida dela em se tornar maquiadora, que ela trabalhava por conta, trabalhava registrado e depois acabou trabalhando por conta como maquiadora e que ela tinha desenvolvido um método e que através desse método ela formava outras maquiadoras. E a conexão que eu tive com ela foi tão profunda que eu não procurei saber quem era ela. Eu não entrei na página dela, eu não vi foto do trabalho dela, eu não pesquisei em Google, em nada sobre ela. A conexão foi tão intensa, aquilo pra mim foi tão real, tão maravilhoso. Eu me identifiquei tanto com aquela mulher que tava ali falando naquele vídeo curtinho, era um vídeo assim, devia ter 1 minuto e meio. Eu me identifiquei tanto com ela que eu gerei o boleto do curso dela e simplesmente paguei esse boleto na lotérica. Eu paguei aquele boleto. Eu falei assim, será que isso pode ser profissão? Eu acho que pode. Sabe aquela dúvida? Eu acho que pode. E me deu paz comprar o curso dela. Por incrível que pareça, eu fiquei em paz comprando aquele curso. Aquele curso pra mim, ele era uma possibilidade de algo novo acontecendo na minha vida. Mas eu não tinha ainda, naquele momento, a noção de que eu ia trabalhar com aquilo. Eu me identifiquei com ela, comprei o curso dela, mas ainda não era a minha meta de vida. Era algo que eu me identifiquei, simples assim. Foi o primeiro curso online que eu comprei na vida. Foi desse jeito que eu comprei. E eu nunca comprei coisas online na internet, nem objetos, nada assim. Até então eu nunca tinha feito compras nem no Mercado Livre. E essa foi a minha primeira compra na internet, inclusive. Quando eu peguei o acesso, eu comecei a assistir a primeira aula. Eu sentei à noite, né? Tinha chegado do trabalho, cansada e tal. Eu sentei e comecei a assistir a primeira aula. Quando eu comecei a assistir a primeira aula, ela se apresentou, contou mais a história dela. Me identifiquei bastante com a história dela, achei muito legal, né? Toda aquela trajetória dela.
E ela começou a ministrar a primeira aula ali, né? Aquele momento íntimo. Ela tava no ateliê dela, com a modelo dela, ensinando detalhadamente a primeira maquiagem. A hora que ela começou a ensinar, ela começou a fazer a maquiagem. Aquilo foi enchendo e transbordando o meu coração. E naquele momento eu olhei aquela mulher maquiando ali naquela videoaula. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. É isso, essa é a minha missão de vida. Levar beleza, autoestima, confiança para mulheres. É esse o meu objetivo. Aquilo ficou tão claro para mim, tão claro, tão nítido para mim, que só um ser divino realmente para me proporcionar uma resposta da minha oração de uma forma tão precisa. Aquilo me preencheu de paz, aquilo me deu alegria. Então eu comecei a estudar o curso freneticamente, assisti todas as aulas, comecei a fazer todos os treinos, todos os desafios que ela lançava. Peguei modelos na época eram as minhas amigas que moravam no mesmo prédio. Comecei a maquiar as meninas, postava foto lá na plataforma para ela avaliar. Ela avaliava, mandava o feedback dela, olha, melhora o delineado, melhora o esfumado, melhora isso, põe o cílio assim, põe o batom tal. E eu fui fazendo conforme ela foi pedindo e levando realmente à risca todo aquele ensinamento que ela tava ali ministrando, tava dando aquele show de curso, né? Na época aquilo pra mim foi um show de curso. E aquele curso mudou minha vida. Eu pedi conta do trabalho. E quando eu pedi conta do trabalho, eu falei, eu vou fazer disso minha profissão, eu vou viver disso, eu vou vestir a camisa disso, e eu não vou vender mais coisas dos outros, de outras pessoas, eu vou construir meu sonho. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível, a um ponto que eu ganhe dinheiro com isso. E é isso que eu vou fazer. E eu tomei aquilo como decisão e foi uma coisa muito, muito séria pra mim. Foi realmente uma mudança de vida, de hábitos, de tudo. Agendei minha primeira cliente, comecei a postar aquelas fotinhas das modelos, agendei a primeira cliente, fiz a maquiagem dela, tive muita dificuldade no primeiro atendimento, mas eu não falei pra cliente que ela era minha primeira cliente. Ela sabia que eu era uma maquiadora iniciante, mas a primeira cliente que pagou foi ela e ela não soube, e não sabe até hoje. Ela adorou. Ela se tornou minha cliente, inclusive, e ela é minha cliente até hoje, mas ela não vai saber quem é. Porque eu já maquiava tantas modelos, já fazia tantas maquiagens assim, né, em modelos, que ela nem vai imaginar que ela foi minha primeira cliente paga. E por que eu não falei naquele dia? Pra eu me sentir segura, eu queria me sentir segura maquiando ela. Mas eu percebi que o rosto dela era muito diferente dos rostos que eu já tinha maquiado. Na verdade, todos os rostos são diferentes, mas o dela era mais diferente. Então eu comecei a ficar questionando, nossa, mas por que o olho dela tem esse formato? Por que o rosto dela tem esse formato? Comecei a pesquisar aquilo na internet, comecei a vasculhar e nunca achava conteúdo. E foi ficando difícil achar conteúdo naquelas primeiras semanas. Mas mesmo assim eu continuei. Marquei, quando eu fiz essa primeira maquiagem, eu fiquei muito ansiosa pra fazer foto dela. Falei, vou tirar foto dessa cliente, na semana que vem eu tenho 2 clientes, e na outra eu vou ter 4 clientes, eu vou multiplicar a minha agenda. Ela não deixou eu tirar foto, ela nunca deixou eu fotografar ela, porque ela tinha vergonha. Então eu falei, nossa, eu não tenho foto dela, o que eu vou fazer? Eu podia me acomodar, né? Não sei. Mas eu chamei mais meninas pra maquiar durante a semana, fiz mais modelos. Aí, no curso, tinha um módulo lá de cabelo que a gente aprendia a fazer uns babyliss, assim, no cabelo das modelos, né? Pra valorizar a foto. Postei lá as meninas tudo de caixinha no cabelo. Comecei a agendar cliente, atendi uma noiva, atendi 2, atendi madrinha, atendi grupo. Daqui a pouco, eu não dava mais conta de fazer o cabelo das clientes, chamei uma penteadora para trabalhar comigo, terceirizei o serviço de cabelo para ela que ficou responsável, e a gente começou a atender, até um dia que a síndica me proíbe de atender no prédio, de exercer atividade comercial ali no condomínio. Eu fiquei muito chateada na época, muito decepcionada, porque eu tinha clientes, várias clientes já. E isso fazia poucos meses que eu trabalhava como maquiadora. Então, não faltou cliente pra mim. Eu sempre tive cliente, assim, desde o começo, desde a primeira semana, eu sempre tive cliente, muita cliente.
Aí eu morava, nessa época que eu tava trabalhando como maquiadora, bem no comecinho, eu morava em Jacareí, que é uma cidade bem próxima de São José dos Campos. E eu quis procurar uma sala em Jacareí. Eu falei, nossa, eu já tenho cliente aqui, eu vou ficar aqui procurando. E falei pra Deus, né? Deus, olha, me ajuda, preciso de uma sala, me mostra qual sala que é, me ajuda, né? A fazer uma escolha certa. E comecei a procurar em Jacareí tudo quanto era sala que você possa imaginar. Comecei a procurar e nada dava certo. Uma não batia, a outra não tinha estacionamento. E fui procurando, não dava certo. Até que eu vim parar em São José, que eu aluguei uma sala comercial pequena e logo depois dessa sala pequena eu fui para uma outra maior, também aqui em São José. E nessa sala maior tudo aconteceu também, eu tive muitas clientes durante aquele período e fui indo conforme a dança, né? Já tinha, naquela época o meu nome já estava um pouco mais sólido, as pessoas já me conheciam um pouco mais, já me indicavam, então eu já tinha ali um fluxo de clientes que retornava, inclusive um percentual de clientes que estava tão satisfeita que voltava 2, 3, 4 vezes. Então ali foi onde o meu nome ficou mais forte, né? Eu senti que o meu trabalho se fortaleceu. E nesse período, eu tinha uma cliente que ela queria aprender a se automaquiar. Essa minha cliente, ela tem hoje mais ou menos uns 50 anos de idade. É uma cliente super querida minha e, inclusive, a minha primeira noiva que se vestiu de noiva de verdade foi indicação dela. E ela queria se automaquiar, só que ela falou, ai, Thaís, eu quero me automaquiar, mas eu também quero que minhas amigas se maquiem. Porque minhas amigas, nossa, ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe passar base, ninguém sabe passar corretivo, estão tudo com dificuldade, então eu quero que você ajude as meninas. Falei, tá bom, vamos marcar uma turma e a gente faz. Ela lotou a turma, ela colocou 12 mulheres dentro da turma. Lá vai eu na maior segurança, como se já tivesse costume, né? Fui eu dar aula pra mulherada. Quando cheguei lá pra dar aula pra mulherada, aquilo foi tão gostoso, aquela tarde foi tão prazerosa, foi tão gostosa, foi tão enriquecedora. O agradecimento delas. Eu lembro que tinha uma ali no meio que ela tinha vitiligo. Ela falou pra mim, Thaís, nunca na vida alguém conseguiu me ensinar a cobrir meu vitiligo. E você conseguiu, eu não tenho vitiligo aqui, ó. Eu vou conseguir fazer isso aqui todo dia. E tá bonito, tá leve, tá legal. Eu falei, nossa, que legal, né? Conseguir ensinar pra uma outra pessoa a se maquiar. Isso é muito interessante. E ali foi onde eu percebi a minha habilidade em ensinar, em dividir, em somar na vida de outra mulher e proporcionar para ela, às vezes, uma maquiagem com um acabamento sofisticado, profissional, mesmo aqui na casa dela, em 5, 10 minutos. E ali eu comecei a perceber a quantidade de clientes que eu tinha de pele madura. Inclusive, eu tenho muitas clientes de pele jovem, mas eu também tenho muitas clientes de pele madura. E nesse momento eu comecei a estudar sobre pele madura, envelhecimento da pele, envelhecimento precoce, menopausa, sobre textura da pele, sobre fisiologia da pele, sobre produtos químicos, sobre, enfim, N assuntos que envolvem todo esse conteúdo, né? Essa porcentagem aí grande, inclusive, de clientes que eu tenho, né? Esse conteúdo que poderia agregar para a vida dessas mulheres. E nesse momento eu comecei a perceber a dificuldade, minha dificuldade de encontrar conteúdo e encontrar cursos específicos. Então eu comecei a procurar, até que me especializei em pele madura também, né? Já era especialista em pele jovem, já estava fazendo workshops, cursos, enfim, já estava investindo muito em pele jovem, mas eu quis fazer isso na mesma proporção em pele madura. E foi onde eu consegui me especializar em pele madura. E com essa visão de pele madura diferente, eu comecei a perceber que, na verdade, o menos é muito mais. E que muitas vezes uma mulher que tem 60 anos, nunca fez uma maquiagem, às vezes um pouquinho que você coloca já é a cerejinha do bolo.
Então é uma maquiagem que geralmente ela é mais leve, mais light, mais clean, mas que a satisfação daquela mulher é tão grande, mas é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que preenche o coração. Então, uma das minhas missões na minha profissão é fazer mulheres que têm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos se sentirem mais bonitas. Se olharem no espelho e ver se olhar no espelho e ver uma versão diferente delas mesmas, uma versão melhorada. Então é esse um dos meus objetivos. E foi aí que eu comecei a ministrar cursos de automaquiagem com mais frequência, e a coisa foi ficando realmente muito maior. No meio disso, eu comecei a ministrar os cursos profissionais para profissionais que queriam iniciar na carreira. E sempre eu quis incluir pele madura nos meus cursos iniciantes, porque eu sei o quanto é difícil para um maquiador conseguir dominar a pele madura, conseguir ter absoluta certeza do que está fazendo na pele madura. Então, para os meus alunos de curso profissional também, eu sempre mostrei a importância de saber e entender sobre pele madura, para que ele consiga também trabalhar com segurança. Muitas vezes a segurança que eu não tive lá no início, né? E eu me sentia com dificuldade lá no início. Então hoje, o meu trabalho ele tem um foco muito grande. Boa parte do meu trabalho tem sim um foco para pele madura. Seja em atendimento, seja com um aluno de curso profissional que quer se especializar em pele madura, ou seja com as minhas alunas de curso de automaquiagem. E outra curiosidade sobre a minha profissão é que a maioria das minhas alunas de automaquiagem que agendam e vão fazer um curso VIP comigo são acima de 35 anos, 40 anos, 50, 60, a maioria delas. Então eu percebi que hoje essas mulheres se identificam muito comigo e eu me sinto honrada com isso. Isso me traz um mérito, isso me traz uma satisfação e me faz perceber que tudo isso, toda essa história que começou há muito tempo atrás, valeu a pena e que vale a pena. Então, quando eu vejo a minha cliente, a minha aluna, me agradecendo porque eu proporcionei para ela um momento de felicidade e que essa alegria que transbordou o coração dela, ela pode levar para casa dela e fazer e repetir essa beleza muitas vezes na casa dela, e isso me preenche. Então, esse vídeo também é um agradecimento às minhas clientes, às minhas noivas, às minhas alunas, às minhas mães de noivas, tias de noivas, vós de noivas, todas as mulheres que agregam pra mim. E eu poder agregar isso aqui com a vidinha de vocês já vai fazer o meu dia ficar muito melhor. Então, essa é a minha missão de vida. E esse é o meu objetivo com esse vídeo. Mostrar pra você que isso aqui é muito mais do que só futilidade ou só passar um batom no rosto de uma mulher. Desculpa a emoção. Maquiagem é conhecimento, maquiagem é sensibilidade, maquiagem é vida, maquiagem é alegria, maquiagem é satisfação, maquiagem é a possibilidade de você se ver de uma maneira diferente, uma maneira melhorada de você mesma. Maquiagem é a oportunidade que você tem de se vestir linda e maravilhosa, embelezar o seu rosto do jeitinho que ele é e se sentir poderosa ao entrar e sair de uma reunião de trabalho. A maquiagem te proporciona alegria em momentos que você vai se reunir com a sua família ou com pessoas que você ama ali num evento social, seja num casamento, numa formatura. E quando você vê aquele registro, que é a foto, um vídeo daquilo, você se sente tão linda, você fala, nossa, olha aqui minha maquiagem, olha o meu cabelo, olha a minha roupa. Porque isso tudo é autoestima, isso não é futilidade. Isso é muito além de futilidade. E quando eu ensino a minha aluna de automaquiagem, que não é só passar batom, só passar base, só passar corretivo,
E eu entrego muito além do que ela precisa, né? Eu falo pra ela sobre colorimetria de uma forma simples, sobre simetria, mostro pra ela como é o rosto dela, como é a textura da pele dela, de uma forma individual, personalizada. Ela vê que, na verdade, ela é única. E se sentir único é muito gostoso, é muito prazeroso. E é exatamente isso. A maquiagem não é uma máscara, não é algo que eu vou fazer em mim e vai dar 100% certo em outra mulher. Não, porque o rosto dela é diferente, a pele dela é diferente, a realidade da pele dela é diferente. Muitas vezes mulheres de outras regiões do estado, né, regiões do Brasil, outros estados, já tem a pele diferente, já tem uma beleza diferente, né? Então, essa diversidade, essa coisa de nunca ter a mesmice é o que me motiva. Nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma história, nunca é a mesma pele, nunca é o mesmo formato de rosto, de olho, de boca. E gente, isso é incrível. Isso faz o meu trabalho ser incrível e me faz ter vontade de trabalhar com isso mais e mais e mais e mais e mais. Então é isso. Eu espero ter transmitido uma mensagem de alegria, de motivação para você e que você consiga se enxergar de uma maneira diferente, que você consiga se enxergar de uma maneira única. Você é muito preciosa, você é muito valiosa. Então, quando você conseguir se enxergar como única, nada vai te parar, nada vai te barrar. As coisas na sua vida você vai perceber que vão ser diferentes. Porque quando a gente se sente segura, bonita, confiante, tudo na nossa vida muda. E é essa mensagem que eu quero transmitir. Muito obrigada para você que assistiu até aqui e um beijo, até o próximo vídeo.